Prezados, muito bom dia e bem-vindos novamente a mais um vídeo. O tema de hoje vai ser um tema bacana, um tema muito informal, um papo informal, sem muito tecniquez aqui, tá? Trouxe umas anotações para poder tomar conta aí de me lembrar de falar de algumas coisas. E o assunto de hoje é referente a essa ideia, essa cultura imediatista de vários profissionais de redes. Pessoas que pensam, assim, na verdade elas colocam soluções para funcionar, escolhem ferramentas, adotam algumas filosofias de trabalho, de estratégias de trabalho, sem, no entanto, compreender com clareza quais problemas e quais desafios, sejam estes do negócio ou da parte técnica, eles querem resolver. Por isso que volta e meia a gente vê pessoas entrando em contato conosco, ou então em grupos de discussão, citando alguns tipos de problemas de ordem técnica ou de operacional, capacidade, performance, dificuldade de fazer integração. Por que isso está acontecendo? Porque o indivíduo, muitas das vezes, ele escolhe a ferramenta errada para executar aquele tipo de missão. Porque ele não compreendeu primeiro qual tipo de problema ele tem que resolver. Então é o famoso carroça na frente de boi. Na verdade, o que falta para alguns indivíduos é tempo, até mesmo em função do estresse de trabalho, da jornada de trabalho. Quando você bota 100% de processamento na CPU de alguém, esse cara não tem tempo para pensar, velho, né? Então, assim, até falo, num ambiente de trabalho onde você tem um time de pessoas trabalhando, o ideal é você ter 60% de CPU para cada um na execução, e uns 40%, pelo menos 30% ali, 30% a 40% do cara ele ter liberdade para ele entender a dinâmica do trabalho dele, de forma com que com isso ele consiga pensar, construir, aprender e desenvolver novos métodos. Mas vamos lá. O que eu vejo bastante pessoas dando soluções para problemas que elas não compreendem. Esse é um erro. Né? Então a primeira recomendação que eu dou para vocês é toda vez que você pensar em colocar alguma coisa para funcionar, antes de você escolher o que você vai colocar para funcionar, qual equipamento, qual protocolo, qual que é a tecnologia, qual que é o procedimento, antes de você chegar a essa conclusão, pare, entenda qual problema você quer resolver. Essa é a minha primeira sugestão. Qual problema você quer resolver? Aí se você for um cara técnico, um profissional técnico, a tendência é que você vai responder isso de forma técnica. Pare novamente, antes de você entrar no tecniquez. Qual o problema do negócio, da dinâmica que você quer tratar? Porque às vezes o problema que você precisa resolver é de natureza técnica mesmo, né? E você vai dar uma resposta técnica, mas se possível, faça um exercício, recue um pouco e procure entender, dentro da dinâmica do seu trabalho, o que você está querendo resolver. Para saber se a ferramenta que você está usando no momento para sanear aquele desafio, ela é a ferramenta mais adequada em disponibilidade de facilidades, em capacidade, em recursos que assegurem a sua maior confiabilidade e blá blá blá, aquela coisa toda. Para você não, o que eu tenho não é o ideal. Não estou falando para você comprar uma Ferrari, você gastar uma fortuna comprando coisas caras, não é isso que eu estou falando. Eu sei que você tenha método, tenha critério na hora de tomar decisão ou tomar decisões sobre o que precisa ser feito para resolver qual problema na sua empresa, seja de natureza de negócio, natureza técnica. Os profissionais eles pensam muito dentro da caixa. É tudo muito imediatista. Preciso fazer isso aqui, não, é o BGP aqui, é uma porta aqui, é um protocolo aqui, é um PW ali, uma VLAN ali. Sim, sai, esquece. Porque quando você pensa, novamente, já falei isso em outros vídeos, em outras oportunidades, você tem de um lado a empresa, com a sua demanda e modus operandi e sua missão, visão e valores, tá? Aqui é a tua empresa. Do outro lado você tem a tecnologia que deve criar soluções que vão fazer esse matrimônio aqui. Então, esse sistema, esse software, esse componente, ele vai resolver determinado desafio do meu negócio. Só depois desse passo é que você consegue, não, mas quais tecnologias melhor apoiam esse propósito? Quais reúnem as melhores, né, características. Aí você começa a fazer esse trabalho, até mesmo para você fatorar lá na frente, por exemplo, custo. Que obviamente o custo é uma característica importante. Tem até uma ferramenta chamada matriz funcional de qualidade.
que é basicamente que, dado um requisito do negócio, você vai especificar o seu projeto técnico e fazer uma relação de compatibilidade ou de afinidade tecnológica, ou seja, qual tecnologia em determinadas condições melhor apoia aquilo que eu preciso fazer. Você vai ter uma lista, né, de circunstâncias ali, de possibilidades, que são as facilidades primárias e secundárias. O que é facilidade primária? Por exemplo, dá uma analogia aqui, né, para quem gosta de comparativo, vou tentar fazer um comparativo bacana. Você pega, por exemplo, o smartphone. Aí de um lado você tem, sei lá, não estou militando nem pró nem contra, mas tem lá o Xiaomi, tem o iPhone. Se você perguntar para um cara que é fã, Apple Boy, fanboy, sei lá, o cara vai falar, o que você prefere? Um modelo X que roda Android ou prefere o iPhone? O cara ele vai falar, não, prefiro o iPhone. Beleza? Se você perguntar para um cara que ele é anti-Apple, digamos assim, que ele curte uma coisa mais aberta, ele vai falar, não, prefiro o Android. Se você me faz a pergunta, eu vou falar assim, para que eu vou usar o celular? Aí vamos lá, prós e contras. Para que o Leonardo Furtado precisa de um celular? Bom, quais são os meus requisitos? Para mim, durabilidade da bateria é um requisito primário, porque eu passo muito tempo na rua, uso constantemente o telefone, principalmente na parte de acessos digitais. Eu falo até pouco no telefone, a verdade é essa, mas estou sempre interagindo com os aplicativos. E é importante eu ter disponibilidade de carga o máximo possível. Então, um telefone que durar muito para mim é melhor. Tá, beleza, então eu marco aquilo com requisito primário. Aí outra característica, por exemplo, tamanho da tela. Para agora eu estou gravando um vídeo do celular, então passou a ser, na verdade, um requisito primário para mim. Então uma tela maior me dá mais ferramenta para trabalhar, me dá uma ferramenta melhor para trabalhar, digamos assim, do que um smartphone de uma tela melhor. Então eu marco aquilo com requisito primário e determino aquilo ali. Uma outra característica, peso. Cara, peso para mim não é importante. Se um celular ele pesa 100 gramas a mais ou a menos, no meu bolso não vai me matar. Então é uma característica secundária, digamos. O que mais? Cor. Cor não vai fazer diferença para mim. Eu não boto nem como característica primária e secundária. Seria rosa, choque, se é preto, branco, amarelo, grafite, prateado, dourado. Ou seja, a cor do aparelho não me diz nada. Então nem cito ele nessa relação. Uma outra característica, a disponibilidade de aplicativos, né? Fartura de aplicativos na loja. Digamos que hoje em dia acho que está bem pau a pau, né? Mas lá atrás, anos atrás, digamos que a App Store tivesse, sei lá, milhões e milhões aí de aplicativos e a outra lá, Google Play, tivesse bem menos do que isso, 1/3 desse volume. Tá, mas para que eu uso? Eu preciso de WhatsApp, Facebook, não uso Instagram, mas tem lá também instalado, Skype, OneDrive, algum outro aplicativo. Cara, bota aí 10 aplicativos. Esses 10 aplicativos eu consigo, né, depois eu vou comparar. Na verdade, já estou até errando, entrando num comparativo, mas eu preciso desses aplicativos. Eu cito quais aplicativos que eu preciso. Tá? E eu continuo fazendo, né, durabilidade, resistência contra a água. Cara, o risco de eu molhar meu celular é muito baixo. Eu sou cuidadoso com ele. Né, a tendência de eu me molhar ele vai ser muito baixa, né, de cair no vaso sanitário, é muito baixa, mas é uma característica secundária, um aparelho mais durável. Agora, contra a queda no chão ou numa superfície dura, né, eu quero um aparelho durável, porque o smartphone hoje em dia está caro, se eu deixar essa porcaria cair, né, eu não estou afim de gastar dinheiro de novo comprando outro. Então, assim, vou parar com esse comparativo aqui, com essa, na verdade, listagem de requisitos. Chega lá na frente, você vai precisar de quê? Vamos pensar o seguinte, vamos comparar. Aí, qual das opções de aparelho tem uma durabilidade maior na bateria? O modelo X ou o modelo Y? Ou o modelo Z? Você vai fazer os comparativos. Aí você começa a fazer um depara, né, na parte de requisito. Qual deles tem a melhor tela? Qual deles é mais resistente a uma queda? Qual deles é mais resistente, por exemplo, a se cair na água? Qual deles dura mais, a bateria dura mais? Aí você começa, assim, exemplos bem básicos estou dando, para você começar a filtrar quem você vai encaminhar para um processo de teste, de uma homologação, de uma prova de conceito, onde você vai ter conversas tete a tete com os fornecedores. O que você vai... na verdade, esse trabalho que eu acabei de citar é para você encaminhar quem você vai prestar atenção para tomar a tua decisão. Tá? Então, antes mesmo de eu ter comprado, essa analogia que eu citei aqui, antes mesmo de eu ter comprado um smartphone, digamos que eu fiz esse trabalho, eu tenha feito esse trabalho. Não, vou
identificar para que eu preciso, qual que é o meu trabalho, quais são as capacidades, as figuras de escalabilidade e blá, 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 para depois eu ter uma ideia de quem eu vou estar olhando e bater papo com esses caras. Digamos que num projeto de infraestrutura, quando você pensa em ferramenta, é mais ou menos a mesma coisa. Claro, vamos tornar isso mais complexo, mas uma matriz funcional de qualidade é uma das ferramentas que um bom engenheiro de rede vai usar para ele poder fazer uma análise mais adequada desses requisitos, para saber se ele está escolhendo a ferramenta certa para o trabalho certo. Isso é uma coisa importante que tem que acontecer no nosso perfil. E as pessoas, os profissionais, eles são muito centrados na... Não estou generalizando aqui, tá, gente? E também não quero falar isso de forma que as pessoas sintam-se ofendidas. Eu estou sendo sincero, porque eu já vi isso acontecer. E não foi uma, duas, três, foram várias vezes. Eu já vi profissionais se arrependendo por decisões, né, que tomaram ali. E estou eliminando aqui bug, outras condições, né, de falhas que não foram previstas, mas só a própria escolha da ferramenta já foi um erro, porque não houve observância desses processos. Depois você vai olhar, por exemplo, coisas da gestão da cadeia de fornecedores, né? A reputação do teu fornecedor, o roadmap de inovação do produto, quais recursos estão sendo pensados, introduzidos, né? As limitações, as restrições, saúde financeira, a reputação do produto, inclusive na comunidade de usuários, onde você vai olhar aquilo ali na comunidade de usuários, e você vai fazer um trabalho bem amplo nesse sentido, até você descobrir, né, o que é factível do teu projeto. Então, a tua decisão, nesse exemplo brando que eu forneci aqui, ela foi tomada com base em critérios. Você teve critério para fazer isso aí. Legal? E o profissional, novamente, muitas pessoas são muito centradas em tomar decisões na caixa. Aí a minha sugestão aqui, pensa fora da caixa, tá? Antes. Depois você mergulha na caixa. A vantagem dessa cultura, digamos assim, é que você tende a errar menos. Você nunca está imune a sofrer certos tipos de frustração. Está quente hoje aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Você nunca está imune a sofrer esse tipo de frustração com falha, com alguma dificuldade de integração, de interoperabilidade e situações dessa natureza. Você não vai estar imune com relação a isso aí, mas você tende a errar muito menos. Você tende a tomar decisões mais acertadas que promovam os resultados que você está especificando, e ultimamente dá a satisfação que o teu projeto demanda. E quando você faz esse comparativo que eu fiz agora do celular e tal, um equipamento, densidade de portas, largura de banda de comutação, taxa de encaminhamento de pacotes por segundo, características do pipeline de processamento de pacotes, figuras de escalabilidade, quantas seções de BGP, quantas rotas de BGP, quantos labels MPLS, quantos endereços MAC, quantos, enfim, PWs, quanto isso, quantas bridge domains, e você, né, ter um comparativo. Que outra coisa também, né, é até bom falar disso, não compre por datasheet. Qualquer coisa que você queira fazer em termos de escolher um equipamento, então, não compre por datasheet. O datasheet é lindo, tá? Procure usar métodos de SCM, que não tem nada a ver com SM de internet, não. SM é o Supply Chain Management. Tá? Tem a vantagem disso tudo que eu estou falando, que existem ferramentas conhecidas no mercado que lidam com esses assuntos. Como é que eu escolho um fornecedor? Como é que eu tomo a decisão de aquisição de uma tecnologia, de uma ferramenta, de um maquinário? Existem hoje processos conhecidos na indústria que lidam com esses aspectos. Então, é uma coisa interessante você saber disso aí. Tá? Agora, tem uma lista grande também aqui. Com relação a tomadas de decisão, assim, qual que é o direcionamento tecnológico que você deve tomar para iniciar um projeto? Cara, você tem tanta coisa para olhar, sendo bem honesto, mas que ao mesmo tempo você não precisa ser burocrático. Vou dar alguns exemplos de ferramentas aqui. Você tem no mercado hoje, por exemplo, a parte de ideação e prototipagem. É um conceito, é uma filosofia. Na hora de você discutir, inclusive com outros especialistas ou competências na sua organização ou externas, alheias à sua organização, o Design Thinking é um exemplo clássico. Acho que muitos já ouviram falar disso aí. Então, Design Thinking seria uma coisa interessante nesse sentido.
modelos de 3 horizontes, Technology Trend Capitalization, né? É uma coisa interessante, Canvas de produto, Canvas de negócios, né? O Business Canvas é muito bom também, o BPM, que é a parte de modelagem de processos de negócios, a tema de investimentos tecnológicos, é uma outra filosofia, figuras do futuro, né? The Golden Picture também é conhecido, alinhamento tecnológico de mercado. Isso aqui é uma bem interessante, porque você tem as tendências mercadológicas em termos de adoção tecnológica para sanear problemas que são conhecidos em diversos segmentos de indústria. Então você mais ou menos vai trabalhar numa direção que outras organizações já estão trilhando para adquirir uma tecnologia que vai servir para a realidade daquele segmento ali. Então você já tem gente experimentando aquilo que você ou não conhece no momento ou que você vai passar a conhecer e você já tem feedback para receber do mercado com relação a isso aí, né? A tecnologia S-Curve também é interessante. Value Proposition Design é ótimo também. Enfim, tem muita coisa bacana. Só que é o seguinte, isso só para você ter uma ideia de que há frameworks, há boas práticas conhecidas no mercado que já discutem o que você tem que pensar, não como. É interessante que esses modelos todos que eu citei não dizem como você vai fazer, eles dizem o que precisa ser feito. Aí a experiência de você contar com um especialista, com um profissional qualificado, consultor, competente, esse profissional é que vai conseguir de fato fazer todo esse trabalho, né, de pegar essas ideias que são sugeridas, esses métodos sugeridos por esses modelos e começar a executar esses métodos dentro da realidade do teu negócio para estudar as suas demandas, as suas expectativas, seus objetivos e traduzir isso em pelo menos 2 vertentes de linguagem, né? Uma delas que seria a executiva, ou seja, como aquela adoção tecnológica, naqueles modelos propostos assim assados, vai resolver esses desafios da organização. Aí são qualificadas, categorizadas e quantificados os benefícios e como aquilo vai acontecer, inclusive em parâmetros financeiros, redução de custo, redução de sirene aí fora, redução de custo, redução de algum tipo de risco e situações do gênero. É bem interessante com relação a isso aí. A outra linguagem, outra vertente, né, de ideação é na área técnica. Como tecnicamente essa solução, nos moldes que foram propostos, tende a resolver aquele desafio do negócio. Então, o bacana é que isso já está discutido, já existe, esses métodos já existem. Apesar de eles não falarem como você vai fazer, mas eles dão uma base excepcional de o que tem que ser feito. Aí a experiência conta, a vivência em projetos conta, o seu networking com especialistas na área conta, a sua consultoria competente, que tem experiência em lidar com diversos mercados, diversos tipos de situação, ela vai agregar valor nessa tomada de decisão, né? E outra parte legal é que você não precisa reinventar a roda novamente, porque isso já existe, tá? Essa coisa já existe. E na hora de você traduzir isso para parâmetros de projeto, aí você tem outros métodos de mercado, né? TOGAF, né? Você tem ITIL, COBIT, você tem tantos frameworks conhecidos no mercado que você consegue traduzir essa linguagem de resultados, de expectativas, para uma coisa técnica. Então, como é que tecnicamente eu vou conceber isso aí? Um life cycle, né? Os princípios de gestão de mudanças e tudo aquilo que frameworks como COBIT, ITIL e TOGAF, etc. citam, né? Então, é interessante, você trabalha no aspecto executivo, né? Assim, a minha proposta de solução ela é alinhada com as expectativas da organização nessas circunstâncias. E na hora que você puxa aquilo ali para uma tomada de decisão, você tem já cumprido como que você escolheu o teu fornecedor, os teus candidatos, as tuas tecnologias, as tuas ferramentas e coisas do gênero, forneceu as justificativas de ordem financeira, de aderência, aí você vai lá e consegue traduzir aquilo ali tecnicamente, como tecnicamente aquilo deve ser concebido. Ali sim que entram os frameworks, as backups que são de natureza especificamente técnica. Por exemplo, uma das tecnologias que eu tenho que embarcar no meu projeto é o BGP para serviços de trânsito. Pô, beleza, o que o Manners fala, o que o NIC BR fala,
que o próprio BPF fala, que os, né, os NOGs discutem a respeito, por exemplo, em termos de facilidades que possam ser consideradas para você cumprir tecnicamente com o teu projeto BGP, exemplo. Então você tem, sabe, esse encaminhamento todo. Quando você faz esse trabalho, novamente, você não está imune a problemas, a frustrações. Mas quando você cumpre um roteiro certinho, né, de qualificação, de conceito, você tende a errar menos. O seu projeto ele tende a ter mais aderência. Então é essa a filosofia aqui, essa mensagem que eu quero dar para vocês. Pensem um pouco fora da caixa, mas não sejam burocráticos, tá? Sejam cautelosos, tenham critérios. Você não precisa fazer um mega projeto, uma coisa muito grande, muito, sabe, o teu planejamento ele é tão minucioso e excessivamente minucioso que na verdade a solução, a resposta para o teu desafio é uma coisa simples. Então, na verdade, a experiência é quem vai ditar de você o que você tem que fazer. E é o que falta em muitos indivíduos, né? Talvez esse tato da experiência. Mas o lado bom é que tem muita ferramenta no mercado, muito conceito pronto no mercado, que são conceitos de conhecimento científico, empírico, né? Até mesmo filosófico. Eu gosto de mexer nessas áreas de conhecimento, tácito, empírico, filosófico, científico. Eu curto estudar bastante isso aí. Inclusive é a maneira como eu absorvo tecnologia. Eu desmembro ela nessas áreas de conhecimento e absorvo isso de várias formas para ter uma visão mais ampla da coisa. E eu acho que isso vai ajudar vocês. Principalmente se você for um profissional que vá operar a tecnologia, embora isso possa ser útil também, obviamente, mas que você tome decisões. Então, o meu vídeo aqui, na verdade, ele acaba acertando mais o coração daqueles engenheiros, dos projetistas e profissionais do gênero que tomam decisões. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que hoje eu vejo, aspas, infelizmente, pessoas excessivamente preocupadas no protocolo que ela vai usar. Na ferramenta que ela vai usar, vai ser uma CCR, vai ser um Huawei, vai ser um Juniper, vai ser um Cisco, vai ser uma 10, vai ser uma F5. Assim, é muito rápido. O cara compra pelo datasheet, já tem porta pra caramba, tem banda pra caramba, e faz MPLS. Ele nem testou. Às vezes não suporta, por exemplo, o ANTOP Label. Às vezes não suporta FAT, né, o Flow Aware Transport. Aí o cara não consegue balancear tráfego L2, tráfego de PW MPLS sobre, né, port channels L2 na rede. Mas o datasheet fala que faz. O datasheet fala que faz. Mas você pegou o manual, olhou, consultou a comunidade, fez uma conferência de compatibilidade com alguém, você não trabalhou o projeto tecnicamente, você tomou a decisão, você foi rápido, né? E isso acontece assim, demais mesmo. E eu entendo que esse vídeo, a minha principal proposta aqui é abrir a tua cabeça para a seguinte realidade: não seja precipitado. Não precisa ser excessivamente burocrático, dar uma de lorde inglês, ser todo metódico. Não estou falando isso. A minha linguagem aqui não sugere isso para você, da maneira que eu falo, da maneira que eu me expresso. Sugere cuidado, cautela, entenda, né? Aí detalhe, uma outra analogia final para terminar aqui, né? Porque eu vou começar a trabalhar já, hoje o dia vai ser pesado. É uma coisa bacana, você não precisa pegar um método inteiro e tentar executar, que você não vai conseguir. Um exemplo clássico, você pega o PMI, né? Gerenciamento de projeto, PMI. Pega o PMBOK todo e tenta executar um projeto de infraestrutura, porque o PMBOK para iniciação, custos, prazos, é excelente. Tá? Pega o PMBOK, tenta executar ele todo num projeto de infraestrutura, vê se você consegue. Você não vai conseguir. Então você tem que fazer que nem o Bruce Lee fazia, a analogia aqui, tá? É o Jet Pandô do Bruce Lee, como que ele fazia? Cara, esse soco aqui do boxe, o boxe não é arte, que não faz parte do meu estilo, mas esse soco aqui é bom. Ele pegava esse soco, esse chute aqui do taekwondo esse aqui não curto, mas esse aqui ele pode ser usado. Aí ele pegava o que melhor funcionava de acordo com a filosofia dele e com o estilo de vida dele, o estilo de luta dele. Ele pegava o melhor de cada arte da perspectiva dele e fez o seu próprio framework, a sua própria luta, a sua própria arte. É uma coisa bem filosófica aqui. Então, tem coisas que você vai querer usar do PMBOK, tem coisas que você vai querer usar do White, coisas que você vai querer usar do Cobbett, né, do TOGAF,
do life cycle, do manager. Você começa a pegar várias disciplinas de conhecimento, né, que tenham relação com a tua afinidade de carreira. A parte do design thinking, isso aqui achei interessante na área de ideação e tal, gostei, vou pegar, né? Aí tendências de capitalização tecnológica, cara, é um tema complexo, mas isso aqui achei interessante. Quanto mais você ler, estudar, pesquisar, exercitar, errar e acertar, mais interessante fica a tua carreira. Para você, como, né, você evoluir na sua profissão, obviamente, e para as empresas que contarem com a tua mão de obra, porque elas sabem que elas vão estar sempre tendo contato com um profissional preocupado com essas coisas, que isso aí, na verdade, se traduz em resultado, em custos, em produtividade, em benefícios, em vantagens, e a inobservância desse apelo todo pode provocar justamente, né, os resultados contrários, frustrações, indisponibilidade, perda de receita, perda de lucratividade, né? Então, se você quer se valorizar, começa pensando fora da caixa. Eu quero ser um profissional valorizado, né? Então pensa mais fora da caixa. A não ser, por exemplo, que o seu trabalho seja um de Robocop, não, eu vou operar esse negócio. Então, tudo que eu preciso saber são dinâmicas da minha operação. Como é que eu configuro, como é que eu verifico, se der isso eu faço aquilo, se der aquilo eu faço esse. Ou seja, você fica nesse círculo fechado de uma competência muito específica. Mas se você é o cara que toma decisões no interesse de terceiros, pessoas, empresas, organizações, etc., aí você tem que ter mais cuidado para você fazer as coisas certinhas, se desenvolver melhor como um profissional e gerar mais resultados para aqueles que contarem com o seu trabalho. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Está um calor absurdo aqui no Rio de Janeiro, estou suando já. Não é essa lâmpada não, que é quente mesmo aqui em casa. E já vou partir, vou viajar, trabalho para fazer. Pessoal, foi um prazer criar mais um vídeo para vocês aqui. Espero ter sido útil, espero ter contribuído de alguma forma. Se eu acertei, me fala aí, dá um comentário que vai ser muito gratificante saber o que vocês estão achando. Um abraço e boa semana de trabalho para todo mundo. Falou!